Expo Cristã 2010, unindo os cristãos. O que seria do Evangelho se não houvessem missionários? Estou recebendo aqui, nos estúdios da TV Cristã, no portal Creio, Arnaldo Cortes, que é missionário do Senhor na cidade de Roma, Itália. Arnaldo, quando que você foi para Roma? Como é que foi o seu chamado? E como começou o seu ministério lá? Então, Wesley, eu tive o prazer de ter ido para Roma numa fase em que eu precisava tomar decisões, algumas coisas importantes no ministério, e o Espírito de Deus me direcionou para estar indo para Roma. Como eu já tinha lá em Milão um meu irmão, que é pastor missionário também, Celso Cortes, que está ali, já estava ali há alguns anos, então eu decidi ir também para aquele país, mas não imaginava que, a princípio, eu queria ficar em Milano, mas de repente Deus me levou para Roma, eu passei a amar Roma e acabei ficando ali 10 anos em Roma. E o Arnaldo, além de missionário, ele também presta um serviço de assistência, né, aos estrangeiros, às pessoas de outros países, missionários que ali chegam, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre o dom de hospitalidade, né, que você tem exercido ali naquela nação. Exato. Quando nós chegamos ali, eu tive o privilégio de estar num apartamento com 3 quartos, que é uma raridade para um estrangeiro, mas com esse privilégio acabou que eu descobri que realmente Deus queria que nós fizéssemos. À medida que iam chegando brasileiros em situações assim difíceis, nós nos tornamos um ponto de referência para poder hospedar essas pessoas, casais, com filhos, e algumas vezes fomos chamados para situações bem extremas, de pessoas, famílias que estavam nas ruas, tinham sido roubadas, e aí começou o nosso Ministério Social, onde nós começamos a receber essas pessoas, direcioná-los para um trabalho, direcioná-los no sentido de se organizar com um documento, e a partir daí surgiu também a oportunidade de estar fazendo cidadania, porque tinha alguns brasileiros que chegavam ali, tinham descendência italiana e não sabiam como fazer. Então, por graça de Deus, nós começamos a orientar essas pessoas, eles eram bem-sucedidos, tivemos o privilégio de tirar pessoas da rua, depois agilizar para que eles tivessem a sua cidadania, dupla cidadania italiana, e a partir daí eles compravam casa, carro, moto e arrumavam trabalhos, e isso se tornou para nós um trabalho que nos dá muita satisfação, nos realiza realmente e colocamos em prática todos os princípios do cristianismo, isso é muito bom. E nada disso seria possível se você não tivesse, em primeiro lugar, uma intimidade com Deus, uma vida de adorador. E você lançou esse CD, Cambia Roma, né, há pouco tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como que essas músicas surgiram. Eu vejo aqui algumas músicas são de sua autoria, né? Outras músicas você tem a participação de outras pessoas, do Gabriel, da Cássia, do Jonatas. Como que esse trabalho surgiu? Então, isso aí é uma outra fase que agora nós estamos entrando, porque isso surgiu exatamente do fato que eu já tinha alguns dotes para compor, mas nunca tinha colocado isso em prática. E aí, de repente, como você sabe, você deve saber, você também já esteve no exterior, quando o estrangeiro chega, ele tem que aceitar todo tipo de trabalho. E ali eu estava trabalhando na área de construção civil, e era muito difícil, muita luta, muitos anos seguidos. Aí, num devido tempo, eu disse: Deus, o Senhor tem algo mais para mim e alguma coisa específica. E eu me lembrei desse talento de cantar e que eu tinha feito exatamente aqui. Tem uma canção, a número 12, é uma canção que se chama Roma Cambierà, quer dizer, Roma mudará, vai ter uma transformação. Pode cantar um pedaço dela? Exatamente, tem uma parte, vou cantar o finalzinho que diz assim, aliás, o início diz que somos uma geração eleita, diz assim: siamo una generazione eletta,
Dobbiamo restare sempre uniti intorno al nome di Gesù, profetizzando um grande risveglio per questa nazione. Então, essa música ela fala que nós temos que estar unidos. Porque quando eu cheguei ali eu descobri que os cristãos eram muito desunidos, mesmo os estrangeiros. Imagina também os italianos entre eles. E aí eu decidi fazer esse hino para um evento com jovens, um congresso. E daí surgiu a ideia de fazer todo o CD, porque os italianos gostaram muito dessa música, se tornou quase um hino assim, em Roma. As igrejas onde eu ia pediam para cantar várias vezes, porque no final ela diz: vem Espírito de Deus, enche esse lugar, queremos o teu fogo. Realmente o povo está gemendo, pedindo um avivamento da parte de Deus para aquela nação. Arnaldo Cortes, Ministério para a Glória de Deus. E Arnaldo, eu fiquei curioso de um detalhe aqui. Abrindo, a gente vê no selo a figura do Coliseu romano. Por que você escolheu colocar essa figura aqui? Olha, Wesley, isso é uma coisa bem... exatamente porque o Coliseu é o monumento mais procurado pelas pessoas, mais como ponto de referência mesmo. Viu o Coliseu, você lembra Itália? Exatamente. E ali, exatamente por esse fato, porque ali foram mártires muitos cristãos e sofreram verdadeiramente todo tipo de atrocidade. Então ali o sangue dos cristãos clama por justiça. E a justiça vem sendo feita através da demonstração de um verdadeiro cristianismo, aonde realmente se busca ajudar aquele povo que no passado era o povo desprezado. Hoje os cristãos, nós procuramos dar a ele todo tipo de suporte possível para poder levá-los a projetar melhor o Evangelho de Cristo naquela nação. E você falou numa coisa que é essencial ao Evangelho, né? Que é a justiça. E eu sei que você também é envolvido com a justiça social, né? Não só esse ministério de dar assistência ao estrangeiro, que é algo que os cristãos primitivos já faziam, os judeus já faziam, mas também dar assistência ao necessitado. Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem sido feito ali na Europa, em especial na Itália. Exatamente, essa é a parte que me dá mais satisfação. Eu nunca quis, todas as pessoas diziam que eu cantava, mas eu nunca quis me lançar como um artista, porque eu não via nisso a minha realização pessoal. E aí Deus me deu essa motivação, que é a obra social. Você pode ver aqui no CD, tem o símbolo da nossa instituição, a APAS Plena. É uma instituição que nós fundamos no Brasil em parceria na Itália, onde nós procuramos dar assistência e a colocar em prática todos os princípios cristãos mesmo. Porque como o avivamento de Atos, né, fala a respeito de que aqueles que tinham muito, eles vendiam tudo para poder exatamente, para que os outros não tivessem falta de nada. E essa é a essência do Evangelho. Então nós procuramos, através desse trabalho, que todo o recurso desse trabalho vai ser investido exatamente na obra social. Porque a essência da igreja é o social. Se a igreja não tiver uma resposta concreta e palpável para as pessoas, pode-se falar de qualquer outra coisa, mas a salvação inclui, inclusive, também a assistência social. E é isso que nos dá mais prazer, naquilo que mais a gente quer investir a nossa vida. E é isso que tem sido o meu trabalho ali, junto a dezenas de pessoas. Quero só contar aqui um detalhe interessante. Todo mundo sabe que no exterior é muito grande o número de homossexuais brasileiros. E de repente eu conheci um homossexual que veio à igreja e ele não tinha onde se hospedar, foi jogado para fora e ele pediu um lugar para ficar. Eu levei ele para casa e aí de repente esse rapaz foi transformado, foi liberto e depois disso ele se casou com uma italiana. Nós tivemos o prazer de fazer o casamento dele com uma jovem italiana e Deus completou a obra na vida dele. Eu creio que é essa a estrada, é esse o caminho e Deus está fazendo a sua obra. É tudo para a glória de Deus. Por isso eu coloquei Ministério PGD. É muito interessante você tocar nesse ponto sobre os homossexuais, porque a igreja muitas vezes
não têm sabedoria em relação às pessoas. E muitas vezes olham só as atitudes, olham o exterior e fazem um julgamento de valor. E muitas vezes o maior problema das pessoas não é em relação à posição sexual que elas têm, mas é algo anterior a isso. Muitas vezes as pessoas, sendo homossexuais ou heterossexuais, elas sofreram na sua infância alguma forma de abuso verbal ou abuso físico. Elas têm às vezes problemas muito maiores do que isso. E nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto pessoas que representam a Jesus, nós temos que procurar entender a alma dessa pessoa, temos que acolher todas as pessoas, independente da opção sexual delas, e dar a elas exatamente o direito de trabalharem as suas feridas, trabalharem as suas emoções e livremente poderem fazer qualquer opção, né? Onde está o Espírito de Deus, a liberdade. E isso é ser cristão, é acolher e não julgar. O que você fez revela isso. E eu louvo a Deus pelo teu coração, pelo teu dom de hospitalidade. E queria deixar então aqui os contatos do Arnaldo, você que quiser contactá-lo através do e-mail arnaldopgd@hotmail.com, ou então um contato no Rio de Janeiro, 0 operadora 21 2693 8171. E em Roma, se você estiver na Europa, quiser ligar para ele na Itália, 039 3200 748878. Arnaldo, muito obrigado. Que Deus continue te usando lá naquele continente para abençoar vidas. Expo Cristã, unindo os cristãos dos 5 continentes.